Olá pessoal, aqui é o Lucas em mais uma videoaula de AutoCAD 2D prático e produtivo. Na videoaula de hoje, veremos como fazer a criação e configuração das cotas. Para isso, vamos utilizar esse desenho simples aqui. Então vamos começar do básico. Para a gente fazer a criação das cotas, entramos então aqui no grupo Annotation, né? Nos tipos de cotas aqui, selecionamos o tipo de cota indicado para o nosso desenho. Então aqui a gente tem os tipos, o linear para cotas retas, né? O aligned para cotas inclinadas, o angular para fazer a cotagem de ângulos, o arc length para fazer cotagem de comprimento dos arcos, né? Mas não é muito utilizado isso aqui, tá? Depois a gente tem o radius para cotagem de raios e o diâmetro para cotagem de diâmetro. Os outros dois aqui também não são muito utilizados, tá? Então vamos focar aqui nos mais utilizados, tá? Então para fazer a cotagem aqui do nosso desenho, então podemos começar aqui com a cota linear. Uma cota linear, eu posso clicar em dois pontos de uma linha ou de um objeto reto, né? Que ele vai cotar para mim aqui o limite entre os dois pontos que eu cliquei, né? Há uma outra forma de se cotar essas linhas retas, ó, eu pego o comando linear, aperto Enter e só clico na linha, não preciso clicar nos dois pontos dela, tá? Então essa é uma outra forma de fazer a cotagem aqui com o linear, ok? Depois a gente tem aqui o Aligned, que ele vai fazer a cotagem de linhas inclinadas, né? Então aqui eu clico em dois pontos, ele vai aqui fazer a cota para mim também de forma inclinada. Da mesma forma que o linear, eu posso selecioná-lo, apertar Enter e apenas clicar aqui na linha inclinada que ele já vai colocar a cota aqui para mim. Okay? Lembrando aqui nesse caso desse chanfro, eu posso usar o Aligned para fazer a cotagem da linha inclinada, mas eu também posso utilizar o linear para fazer a cotagem do espaço que o chanfro está tomando aqui, né? Do tamanho do chanfro, tá? Então, de forma linear, ele é 8 por 8, então quer dizer que ele é um chanfro aqui de 45 graus. Então, com a cota linear, eu coto o tamanho do chanfro, né? O tamanho que ele está dependendo aqui da peça, e com a Aligned eu coto a extensão da linha desse chanfro aqui, ok? Depois eu tenho aqui o angular para fazer as medidas de ângulo, né? Para informar o ângulo entre duas linhas. Então ele vai pedir para clicar aqui na primeira linha e depois na segunda linha, para ele informar aqui o ângulo entre as duas linhas selecionadas aqui, ok? Então ele já informa aqui o ângulo, dependendo da posição que você deixa o mouse, ele vai mostrando aqui diferentes ângulos também, né? Depois aqui entre os mais usados, a gente tem aqui o Radius para fazer a cotagem de raios, né? Aí ele pede para selecionar um círculo ou um arco, né? Para ele mostrar aqui a cota de raio então. Eu clico aqui em um círculo e ele mostra aqui o raio. Depois da mesma forma com o diâmetro, ele pede aqui um círculo para ele mostrar a cota de diâmetro então, ok? Então essa é a parte mais básica, né, que a gente conhece aqui da parte de cotas. Agora uma novidade que veio aqui a partir do AutoCAD de 2016 é esse comando aqui Dimension. O comando Dimension veio para facilitar a criação de cotas, no qual eu posso clicar aqui nele e não preciso escolher qual tipo de cota que eu quero utilizar. Por exemplo, eu vou clicar aqui nele então, Dimension, e só passando o mouse sobre o objeto, no caso a linha aqui, ele já mostra o tipo de cota indicado para aquele objeto, tá? Então eu passo o mouse sobre a linha, sem clicar, e ele já mostra a cota.
Tá? Se eu quero ficar com essa cota aqui, é só clicar, né, e ajustar aqui a extensão dela. Tá? Então ele já cotou essa linha aqui de forma linear e ele já continua com o comando, né? Então eu posso passar aqui o mouse sobre a linha inclinada, ele já vai mostrar aqui a cota inclinada aqui, tá? Posso segurar aqui o Shift, que aí eu posso ajustar se eu quero a medida inclinada ou a linear desse chanfro aqui, ó. Tá? Eu posso ficar segurando a tecla Shift para ter as duas opções aqui, ó. Ok? E aí é só clicar e o comando continua. Eu posso passar o mouse aqui sobre o círculo para ele mostrar o diâmetro desse círculo aqui também, ó. Tá? Ele mostra aqui o diâmetro. Se eu quero o raio, eu posso clicar lá embaixo na barra de comandos em Radius ou simplesmente clicar aqui a tecla R e Enter. Tá lá, ele já mostra o raio desse círculo então. Se eu quero o diâmetro, aí eu aperto D e Enter e faço essa alteração aqui, ó. Eu posso escolher tanto diâmetro quanto raio, ok? Então essa aqui é uma das principais vantagens desse comando aqui, né? Então você não precisa clicar entre dois pontos, né, para fazer as cotas lineares e inclinadas, e você pode fazer essas cotas de raio e de diâmetro de uma forma mais fácil. Uma outra opção desse mesmo comando seria para as cotas angulares, né? Eu seleciono aqui o comando e aqui na barra de comandos eu clico aqui em angular. Aí ele já vai me pedir aqui as duas linhas e vai me mostrar aqui então o ângulo. Tá? Então eu pego aqui o comando Dimension e clico aqui embaixo em angular para fazer cotas de ângulo então. Tá? Então essa outra vantagem. Então nós vemos aqui que para fazer cotas lineares não é preciso clicar em dois pontos, né? Mas essa função está disponível, né? Eu posso clicar em dois pontos se eu quiser aqui, ó, tá? Vou clicar aqui então nesses dois pontos porque são entre esses círculos aqui, ó. Então eu tenho essa cota aqui. Agora eu quero fazer umas cotas aqui contínuas, né? Umas cotas aqui no mesmo sentido. Então venho aqui na minha barra de comandos, ó, e clico aqui na terceira opção, Continue. Lá ele vai pedir para selecionar uma cota para pegar de referência, né? Eu vou selecionar essa aqui e a partir dela eu vou fazer as demais cotas aqui então, ó. Clicando aqui no centro desses outros círculos, ó, e vou fazendo as cotas aqui, ó, tá? Numa mesma sequência, ok? Ao final eu aperto Enter. Tá? Então uma outra vantagem de utilizar aqui seria essa parte do contínuo, né? Para fazer cotas contínuas. Uma outra função aqui que a gente pode usar no comando Dimension, eu posso ter cotas desalinhadas, né? Vou desalinhar essas cotas aqui, tá? E clicar aqui em Dimension e lá na barra de comandos eu vou clicar aqui em Align para ele alinhar essas cotas, ó. Então ele está pedindo para selecionar as cotas. Então eu vou selecionar aqui essas 4 cotas, apertar Enter. Ele alinhou todas na mesma sequência, tá? Eu posso depois fazer um comando de Stretch aqui para deixar ele mais próximo do desenho, mas a função de alinhar foi feita aqui com o comando Dimension, tá? Então se eu tenho algumas cotas desalinhadas, eu apenas clico aqui em Dimension e aqui embaixo eu clico em Align e seleciono as cotas e aperto Enter para alinhar. Então essas são algumas das vantagens de utilizar esse comando novo, né, que veio a partir da versão 2016 do AutoCAD, para fazer a criação de cotas. Mas se você está aí com uma versão anterior, você pode utilizar normalmente aqui os tipos de cota, tá? Não vai influenciar no seu trabalho. Isso aqui é apenas uma novidade que veio para facilitar um pouco mais o trabalho de criação de cotas. Então vimos aqui
como fazer a criação de cotas, né? Desde aqui do estilo mais tradicional, com os tipos de cotas aqui, e também com esse comando novo aqui, o dimension. Tá? Então são as duas formas para fazer a criação das cotas. Vamos ver agora como fazer a configuração dessas cotas. Desde diminuir e aumentar aqui o tamanho do número, da flecha, das linhas, até fazer configurações de casas decimais e assim por diante. Tá? Então, onde a gente vai entrar para fazer esse tipo de configuração? O caminho completo aqui seria nessa abinha aqui, ó, a terceira aba aqui em cima, Annotate. Tá? Annotate. E aqui dentro desse grupo Dimension, nessa setinha aqui ao lado, tá? Que seria as propriedades das dimensões aqui. Tá? Então, clicando aqui, ele vai abrir para mim essa janela aqui de configuração, tá? Dimension Style Manager. Mas eu posso acessar ela mesmo estando aqui na Home com um atalho D e Enter, tá? Então, letra D e Enter, eu já entro aqui então nessa janela de configuração das cotas, tá? Então, dentro aqui dessa janela, eu tenho aqui os estilos de cotas utilizados, né? Então, quando a gente abre o desenho pela primeira vez, um modelo, ele já vem com alguns modelos criados aqui, né? Então, o ISO 25 e o Standard aqui são os dois estilos de cotas que já vem configurado quando a gente inicia o desenho. Tá? Aqui a gente está utilizando o ISO 25, tá? Que a gente fez as cotas aqui, utilizando esse estilo aqui. Tá? Então, se eu quero fazer uma modificação nessas cotas que criamos aqui, eu deixo selecionado o estilo ISO 25 e clico aqui ao lado em Modify para estar fazendo configurações dessas cotas. Então, tá? Aqui a gente pode começar com configurações das linhas. Tá? Então, a primeira abinha aqui, Lines, eu tenho aqui vários tipos de configuração, mas vamos focar aqui nas principais, que seria a extensão, Extend Beyond Lines aqui, a extensão das linhas acima das flechas, e o Offset from Origin, que seria o espaço entre o desenho e a linha da cota. Tá? Então são essas duas configurações que a gente faz dentro da aba Lines aqui. Tá? Então vamos mudar esses números aqui. Então Extend, vamos aumentar aqui. Vamos colocar aqui um número maior. Com Offset aqui também mesma coisa. Vamos colocar aqui 2. Só para a gente ver o que ele vai fazer aqui então. Feito essas duas configurações, eu vou clicar aqui em OK. Close aqui para fechar, para a gente ver o que aconteceu. Então, a extensão da linha para cima da seta, ela ficou maior, né? E também aumentou aqui o espaço entre a linha da cota e o desenho, tá? O Offset de Line e o Extend aqui em cima. Ok? Então, foi essas configurações que fizemos lá. Vamos lá entrar de novo, dê Enter. Vamos clicar aqui em Modify. Vamos colocar aqui então um número menor para a gente configurar corretamente aqui as nossas cotas. Tá? Então vamos colocar aqui, por exemplo, 1 e aqui vamos colocar 0.5 no offset. Ok, fechar, só para a gente ver aqui como que está ficando. Tá? Então ele já diminuiu então a extensão da linha e o espaço aqui do desenho para a linha da cota. Tá? Então vamos entrar aqui de novo. Dê Enter, Modify. Então, na aba Lines, vai ser só essa configuração que iremos fazer aqui. Depois, na próxima aba aqui é do Symbols and Arrows, que seria as flechas. Aqui a gente tem os modelos de flecha que podemos utilizar, né, nas nossas cotas, mas por padrão sempre deixamos esse primeiro modelo mesmo, que é o mais utilizado. Então a única configuração que faremos aqui seria no tamanho das flechas, tá? Então aqui em Arrow Size, tá 2.5, vamos mudar esse número. Né? Então vendo aqui no desenho as flechas estão grandes, né? Então tem que ser um número
menor do que o que está aí. Tá? Então, vamos colocar aqui por exemplo. Então, feito essa configuração, vamos clicar aqui OK e Close para fechar, só para a gente estar vendo como que está ficando aqui. Tá, então ele diminuiu o tamanho da flecha. Eu posso clicar então na cota, clicar aqui no ponto da flecha aqui e trazer essa cota então mais próximo do desenho. Como a gente diminuiu a flecha, então fica melhor aproximar a cota do desenho. Tá? Então aqui a gente acaba de ver que a extensão que a gente deixou na linha aqui para cima da flecha está grande, né? E o espaço aqui também está grande. Tá? Então entramos lá de novo, Enter, Modify e voltamos na aba Lines, né, para a gente fazer esse ajuste. Então vamos diminuir ainda mais aqui então. No Extend vamos colocar aqui 0.3 e no Offset 0.1. Vamos dar um OK, fechar e ver como que ficou. Já ficou melhor aqui, ó. Sempre a gente deixa esse espaço aqui entre o desenho e a cota, né, para que na hora de imprimir não fique os dois objetos juntos, né? Facilita a leitura também, principalmente se for impresso com a mesma cor, com as cotas e o desenho, né? Então facilita bastante. Vamos clicar aqui então de novo, Enter, Modify. Então as nossas linhas e flechas já estão configuradas. Vamos agora então mudar aqui, clicar aqui em Text, para a gente fazer as configurações do texto, ou seja, o número da cota. Então dentro aqui da aba Text, temos algumas configurações aqui em relação ao número da cota, tá? A principal dela seria o Text Right aqui, que seria o tamanho do texto. Como o nosso número lá ele está grande, vamos então diminuir esse número aqui. Tá? Então, ao invés de 2,5, vamos colocar 0.5. E vamos dar um OK aqui, fechar, para a gente ver o tamanho que está ficando aqui. Em relação ao desenho, talvez ele esteja um pouco pequeno. Tá? Então, vamos entrar de novo, Enter, Modify, já abre aqui em Text. Vamos colocar aqui então 1,5, 1.5, OK, fechar, e aqui ele já está com um tamanho melhor. Vamos entrar lá de novo, Enter, Modify. Só lembrando aqui que essas configurações que estamos fazendo aqui, tanto nas linhas, flechas ou no texto, elas não seguem uma regra, né? Então isso aqui a gente vai ajustando conforme o nosso desenho. Dependendo da escala que está o seu desenho, o tamanho que está aqui nas configurações vai mostrar de um jeito e dependendo vai mostrar de outro, né? Então, às vezes o mesmo número vai ser grande em alguns casos e às vezes vai ser pequeno, tá? Então é tudo aqui na questão de teste mesmo. A gente vai colocando os números, os valores e vai testando para ver se está de acordo com o nosso desenho. Tá? Então não tem um número certo para pôr aqui nesses campos. Tá? Aqui na aba Text ainda, temos aqui embaixo Offset from the line, que seria a distância entre o texto e a linha da cota. Tá? Vamos fechar aqui só para a gente ver, que seria esse espaço aqui, então, entre o texto e a linha da cota aqui. Tá? Vamos diminuir um pouco esse espaço, tá? Então aqui dentro da aba Text, a última opção aqui embaixo, vamos colocar aqui 0.2, tá? Vamos dar um OK, fechar, já ficou mais próximo aqui, fica melhor. Tá? Novamente, essa também é uma opção que não pode ser zerada, né? Não pode ficar encostado na linha, senão não fica muito interessante também deixar o texto dessa forma. Voltamos aqui no Enter. Então, dentro de texto ainda, a gente pode fazer algumas outras configurações aqui. Então, a gente tem aqui o Text Placement, que seria
o local onde está o texto, né? Então, ele está aqui, ó, vertical above, que seria ele está acima da linha da cota, né? A gente acabou de ajustar aqui o espaço, que ele está acima da linha, né? E o above, então, seria acima. Uma outra opção, tem algumas opções aqui, né? O below seria embaixo. Uma outra opção que é bastante utilizada é o centralizado, que é o center. Eu posso colocar aqui nessa opção e então, ok, fechar aqui. Então agora o número ele fica centralizado aqui na linha da cota, tá? Essa é uma opção que às vezes é utilizada também. Sempre quando a gente deixa aqui o local do texto centralizado, aqui do lado do texto, text alignment, seria o alinhamento, a gente coloca horizontal para que as cotas horizontais também se alinhem, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo, ó. Fechar aqui e vamos colocar aqui uma cota aqui na horizontal, ó. Então o texto está na horizontal também, tá? Se eu deixasse da outra forma, align with dimension line aqui, então ele fica virado para o lado aqui o número da cota, tá? Mas quando deixamos aqui o placement text centralizado, costumamos deixar aqui horizontal para ele virar as cotas na horizontal, ok? Mas vamos deixar, esse aqui é só um exemplo, né? Vamos deixar aqui above mesmo e aqui online with dimension line. Então ele vai alinhar de acordo com a linha da cota. Então aqui são algumas outras configurações que se pode fazer no texto. Por enquanto vamos deixar apenas estas, tá? E agora vamos aqui entrar nessa abinha aqui Primary Units. A gente tem essa abinha aqui Fit, mas não há necessidade de mexer aqui nessas configurações, tá? Vamos entrar aqui então Primary Units, que são as unidades primárias. Então eu tenho aqui a unidade, o formato de unidade aqui decimal, né? Que seria o sistema métrico. Tenho aqui outros padrões, mas vamos deixar isso aqui mesmo. E a precisão aqui está com 2 números após a vírgula, né? 2 casas decimais. Então, só que esses números eles só vão mostrar para números que têm casas decimais, né? Números quebrados, né? Então, quando for números inteiros, ele mostra apenas o número inteiro. Mas eu tenho a opção de deixar que ele mostre o vírgula 00, né? Eu venho aqui embaixo, aqui na supressão do zero suppression. Aí eu tenho aqui essa opção trailing. Aí eu desmarco ela, ó, dá um ok e fechar aqui, ó, que agora as cotas estão com 2 casas decimais, mesmo em números inteiros. Às vezes é interessante deixar assim, ou é interessante deixar suprimido os zeros para números inteiros e deixar apenas para números quebrados, tá? Então essa aqui é uma outra configuração, pode ser feita aqui dentro das unidades primárias. Então aqui dentro do separador de decimais, ó, decimal separator, eu tenho aqui marcado a opção coma, que é a vírgula, então está sendo separado por vírgula. Mas eu posso colocar aqui o period, que seria a separação por ponto, tá? Ou simplesmente deixar um espaço para separar as decimais, tá? Vamos colocar aqui o period para a gente ver como que fica. Dá um ok aqui, fechar. Ó, então aqui, ó, o separador de decimais então está sendo o ponto, tá? Vamos entrar aqui. Normalmente o que é utilizado é a coma mesmo, né, ou a vírgula. Então aqui são algumas configurações que dá para ser feita dentro das unidades primárias, tá? Então a gente viu aqui as principais configurações das linhas, né, que seria então Extend Offset, tá? Extend Beyond the Lines e Offset from Origin, essas duas aqui. A principal configuração dos símbolos e arrows, que seria o tamanho da flecha aqui, tá?
Em texto, a gente viu aqui então o tamanho do texto right, o offset from the line, que seria o espaço entre o texto e a linha de cota, tá? Que são as duas principais configurações. A gente viu aqui que tem a questão do local do texto, né, o placement, e o alinhamento aqui, só que a opção mais utilizada seria o above aqui mesmo, que com o número acima da linha de cota, tá? Então, dentro de texto, então, a gente vai utilizar mais o text right e o offset from the line. Essas duas configurações mais comuns. Depois vimos aqui em primary units algumas configurações que podem ser feitas em relação às casas decimais, tá? Então aqui a precisão, separador, eu posso suprimir ou não o zero aqui de números inteiros, né? Ele vai mostrar apenas as casas decimais de números quebrados, tá? Então essas são as principais configurações que podemos fazer, tá? Dentro de um estilo de cota, tá? Vamos clicar aqui OK, fechar aqui. Então lembrando que dependendo do seu desenho vai ter um tipo de configuração diferente para o tamanho das cotas, ok? Vamos ver uma outra função aqui, ainda dentro aqui de day enter. Então o que a gente fez até agora foi modificar esse padrão utilizado aqui, ó, o ISO 25, clicamos aqui em Modify e fizemos as modificações nesse estilo. Mas aqui, como todas as cotas estavam sendo utilizadas nesse estilo, então todas as cotas foram alteradas, né? Mas eu posso criar estilos de cota para utilizar em diferentes tipos de cota aqui, tá? Então, ao invés de eu clicar aqui em modificar, eu vou clicar aqui em New para criar um novo estilo de cota. Aqui eu vou dar um nome aqui para ele. Vamos colocar aqui cota maior. Ele está começando a partir da ISO 25. Tá? Vamos clicar aqui em Continue. Quando a gente clica em Continue, aqui ele abre então a janela de configuração. Agora a gente está configurando o nosso novo estilo. Ó. Então aqui, ó, cota maior. Então estamos fazendo a configuração desse estilo. Tá? Ele pegou as configurações do outro estilo, tá? Que a gente deixou no outro. Vamos fazer aqui algumas mudanças. Então, no Extend, aqui na aba Lines, Extend Beyond Line, vamos colocar 0.8, Offset from Origin 0.3, só para ficar diferente. Aqui nos símbolos e arrows, tamanho da flecha, então vamos mudar aqui para 3. E aqui no texto, vamos colocar aqui o text right 3 e aqui embaixo offset from the line, vamos colocar 0.5. Vamos dar um OK aqui e fechar aqui. Agora a gente pode passar algumas cotas para aquele estilo novo que criamos, tá? Então digamos que a gente vai passar essa cota aqui. Então a gente seleciona ela aqui. Dentro do grupo Annotation aqui, a gente tem essa seta. Vamos clicar aqui então. Dentro da segunda opção aqui, ó, Dimension Style, então eu escolho o estilo de cota para essa cota que a gente está selecionada aqui, tá? Então eu clico aqui, eu vejo os estilos de cotas, tá? Então eu tenho aqui o ISO 25, Standard, então todos os estilos estão aqui. E aqui o que a gente criou está aqui, ó, cota maior, tá? Então eu clico aqui em cota maior, cancelo aqui. Então apenas essa cota foi alterada o estilo, as demais continuam naquele estilo padrão que a gente modificou, tá? Cancelado aqui com o ESC, né? Para a gente ver qual é o estilo que está sendo utilizado, clicamos aqui novamente. Ó, então a partir de agora está sendo utilizado o cota maior, tá?
Então as cotas que eu fizer a partir de agora já vão ficar nesse estilo aqui. Tá? Vamos fazer um teste aqui, clicar aqui no linear. Tá? Então aqui ele já pegou o estilo novo que criamos. Tá? Se eu quero fazer com o estilo anterior, que seria o ISO 25, eu só escolho ele aqui e a partir de agora ele está sendo utilizado aqui, então, esse estilo. Tá? Eu posso criar também um estilo de cota, muito utilizado em arquitetura, em civil, né? Que é a cota sem as flechas, sem as linhas, né? Apenas os números. Então eu venho aqui, Enter, e vou criar um estilo novo de cota. Então, clico aqui do lado New, e vou dar o nome para esse estilo, então, de cota sem linhas. Ele vai começar aqui a partir da ISO 25 mesmo. Vou clicar aqui em Continue. Ele abriu aqui para fazer as alterações. Eu venho aqui em Lines. E aqui eu tenho essas opções aqui para suprimir as linhas e as flechas. Né? Então aqui ó, em Suppress eu vou marcar aqui esses dois quadradinhos. Então com isso eu suprimo as flechas. Ó. Ele mostra aqui ao lado. E aqui mais embaixo eu clico nesses dois outros quadradinhos aqui, Suppress, ele suprime as linhas. Tá? Então ele retira as linhas e as flechas. Então vamos fazer apenas essa modificação, clicar aqui em OK e fechar. Vamos passar essa cota aqui então para o estilo sem linhas aqui. Ó. Vamos clicar aqui e cota sem linhas. Ó. Então, ele está suprimido as linhas aqui e flecha, ele mostrou apenas um número. Eu posso trazer esse número aqui e pôr ele aqui dentro do desenho, por exemplo. Eu posso fazer a mesma coisa com essa outra cota aqui e trocar aqui o estilo dela aqui, cotas sem linhas. Mesma coisa, eu posso trazer aqui para dentro. Então, esse é um estilo de cota bastante utilizado para fazer cotagem de plantas e tudo mais, né? E uma outra coisa em relação às cotas também é a questão das camadas. Tá? Então, sempre quando vamos começar a colocação das cotas, né, a criação das cotas, é correto criar aqui uma camada, né, com o nome cotas, e para a gente fazer todas as cotas dentro dessa camada. Tá? Como não fizemos aqui no início, vamos agora criar uma camada, que é o Layer Properties. Vamos criar uma camada e colocar essas cotas dentro dela. Tá? Então, vamos clicar aqui em New Layer, uma nova camada, vou chamar aqui de cotas. Vamos colocar aqui uma cor vermelha. Ok. Fechar aqui. E vamos selecionar todas as cotas que temos aqui no desenho e colocar dentro dessa camada. Tá? Então colocamos aqui então, as cotas dentro da camada dela, né? E ela ficou todo o contorno da cota, as flechas, as linhas e o número, todos com a cor da camada. Tá? Para dar um destaque e ficar mais interessante o nosso desenho, a gente costuma fazer nessas cotas que tem a flecha, né? A gente deixa o número de uma outra cor, geralmente branco, né? Que para ele dar um destaque. Vamos entrar aqui então em Enter. Vamos escolher aqui ó, ISO 25, né? O estilo ISO 25 para fazer a modificação. Clicar aqui em Modify e dentro da aba Text eu tenho aqui a opção Text Color. A segunda opção aqui está by block, né, ou by layer aqui, que ele vai pegar a cor que estiver na camada. Eu posso vir aqui e escolher uma outra cor. Então vamos escolher aqui white. Então ele vai ficar branco. Dá um OK, fechar. Ah lá. Então
essas cotas desse estilo já ficou com o número branco, ele dá um destaque maior no desenho. Vamos entrar aqui e vamos escolher aqui o estilo cota maior. Então, clicamos aqui em Modify, em Text Color, vamos colocar aqui White. E OK, fechar. Então essas cotas aqui que tem as flechas e as linhas, eu deixo numa cor branca para ele dar um destaque. Okay? Já essas cotas aqui que não tem a flecha nem as linhas, eu posso deixar elas com a cor da camada mesmo, que aí o destaque acaba sendo deixando a cor da camada em relação ao desenho. Então, nesse caso, deixamos a cor da camada. Então, isso seria a relação entre as camadas, né, as layers, e a criação e configuração das cotas. Tudo isso para dar uma melhor organização no nosso desenho. Ok? Então, era isso que eu tinha para passar nesse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida em relação à criação e configuração de cotas, você pode comentar aqui nesse vídeo ou mandar um e-mail. O e-mail está aí na descrição também. Lembrando que você não precisa fazer essas configurações toda vez que você for fazer um desenho. Você pode fazer elas uma vez em um arquivo e salvar como um arquivo template, né? Um arquivo modelo, para você sempre começar os seus desenhos a partir dele. Se você tem dúvida como criar um template, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando e o link está na descrição também. Se você gostou dessa videoaula, eu peço que você clique em gostei, compartilhe com seus colegas e se inscreva no canal para acompanhar mais videoaulas como esta. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima videoaula.